Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Leonardo e eu vou estar fazendo nossa primeira aula do projeto ABEX sobre programação em C. Nessa aula a gente vai estar vendo como fazer comentários no código, a gente vai estar vendo sobre variáveis, a gente vai estar vendo sobre as funções printf e scanf. A gente vai estar utilizando aqui como depurador o online GDB. Simplesmente por ele ser um site, todo mundo vai ter acesso a ele. Caso você queira utilizar algum outro depurador, de preferência sua, não tem problema, mas a gente vai estar utilizando isso aqui por praticidade. Eu só preciso que quando vocês entrarem aqui, vocês venham em linguagem, troquem para linguagem C. Ele vai estar como select. Vocês clicam aqui em linguagem C e a gente já pode começar. Então agora a gente vai ver como fazer comentários. Comentários nada mais são do que linhas de código que vão ser ignorados pelo depurador. Você pode utilizar o comentário como uma mensagem para a próxima pessoa que estiver vendo o código, tanto quanto para, por exemplo, explicar o que o código está fazendo. A gente vai fazer exatamente isso. Agora, vou fazer um comentário de uma linha. Para fazer um comentário de uma linha, tu vai digitar barra barra. Então, o que tiver dentro dessa linha vai ser ignorado pelo depurador, não vai ser considerado na hora de executar o código. Então, a gente pode colocar aqui a explicação do que seria printf. Por exemplo, esta função imprime uma mensagem na tela. Quando a gente executar o código, a gente pode perceber que isso foi ignorado pelo depurador. Mas a próxima pessoa que estiver vendo o código, por exemplo, vai saber que essa função vai imprimir a mensagem na tela. Com um pouco de intuição, tu pode perceber que a mensagem que vai ser impressa vai ser Hello World. Enfim, então, visto como fazer um comentário de uma linha, você pode estar pensando como fazer comentário de múltiplas linhas. Por exemplo, se essa mensagem tivesse quebrado, se você quisesse quebrar ela, por exemplo, aqui ó, você imprime, esta função imprime uma mensagem na tela. Mas eu quero colocar em duas linhas aqui, por exemplo, para explicar melhor como funciona. Então você vai colocar barra, asterisco, e no final, onde você quer que ele pare de considerar o código como um comentário, você coloca asterisco barra. Então aqui a gente vai ter esta função imprime uma mensagem na tela, considerada em múltiplas linhas um comentário. Então agora a gente vai ver sobre variáveis. Variáveis são um espaço na memória alocado para guardar um valor. Então aqui a gente tem uma variável de número inteiro, que corresponde por int. A gente nomeou essa variável int de variável x. A gente, claro, podia mudar o nome para, por exemplo, valor inteiro. E aqui a gente pode colocar valor inteiro. A gente tem valor inteiro igual a 30. Aqui a gente assimilou um valor para essa variável. Sempre que a gente chamar o valor inteiro, a gente vai ter o valor 30 retornado para a gente. Agora a gente tem um outro tipo de variável, float. Float é uma variável de número flutuante, ou um número decimal. A gente tem aqui a variável char. A variável char, ela vai guardar por si só um caractere. Então, a gente tem a variável char, designada como caractere, e o caractere assimilado ao valor c. Quando o caractere for chamado, vai dar o valor c. Agora a gente vai estar vendo como imprimir uma linha de código na tela. Então, para a gente fazer essa impressão, a gente vai estar utilizando a função printf. Para chamar a função printf, você vai digitar printf, vai abrir parênteses, vai abrir aspas, e o que você quer imprimir na tela, você vai digitar aqui dentro. Vamos digitar aqui na tela, por exemplo, teste. E no final de toda a linha de código, coloca ponto e vírgula. Quando a gente rodar esse código, a gente vai ter impresso aqui teste. Agora, digamos que a gente queira pular uma linha dentro deste printf. A gente vai utilizar barra inversa n. O barra inversa n, ele pula uma linha aqui no nosso terminal. Então, se a gente colocar aqui barra inversa n e colocar teste2, a gente vai ter o nosso espaçamento entre teste 1 e teste 2. Só trabalhar um pouquinho aqui nos espaços. É, teste e teste 2. Agora a gente também tem o barra inversa t, que é como se você fosse dar um tab. Quando você aperta tab no nossa linha de código, ele vai dar um espaçamento maior, mas ele não pula uma linha de código. Então, se a gente colocar esse código e rodar, a gente pode perceber que vai ter um espaço maior entre teste 1 e teste 2. Agora vamos ver como imprimir o valor de uma variável na nossa função printf. A gente tem aqui a variável caractere c.
Digamos que a gente esteja usando um sistema de nota, vamos dizer sua nota é, e a gente vai utilizar porcentagem e o tipo respectivo de dado que a gente está armazenando. Aqui a gente está armazenando um char, um caractere. Vamos colocar porcentagem C. Só colocar um espaço e quebra de linha. Agora a gente vai utilizar vírgula depois das nossas aspas e escrever aqui qual é o nome da nossa variável. A gente tem aqui caractere. Como o caractere foi montado aqui, é só a gente rodar o nosso código. Aqui, sua nota é C. É que ele chamou no lugar em que a gente queria o valor armazenado dentro da variável, que é C. Agora vamos fazer a mesma coisa que a gente fez com a variável caractere com as outras variáveis. Vamos, por exemplo, imprimir a altura de alguém. Vamos colocar aqui, colocar entre aspas, e digitar aqui, sua altura é, e a gente, no local que a gente quer imprimir o valor da variável, a gente vai colocar porcentagem e, dependendo do tipo de dado, a gente vai colocar a inicial. Aqui, de float, a gente vai colocar porcentagem F e uma barra inversa N. Agora, vamos colocar qual o nome da variável depois da vírgula. Aqui é variável y e ponto e vírgula. Agora é só a gente rodar o código. Vamos ver aqui. A sua altura é 1.8. A gente vai colocar aqui ponto e quantos números depois da vírgula a gente quer que apareça. Aqui eu quero que apareça 2. Então eu vou colocar ponto 2f e rodar o código. Aqui ele vai aparecer só 2 números depois da vírgula. Vamos fazer agora a mesma coisa com a variável valor inteiro. Digamos que seja idade. Você tem. E agora aqui eu quero colocar a quantidade de anos que a pessoa tem. Então, aqui, porcentagem. Para valor inteiro, você colocar porcentagem I ou porcentagem D, você escolhe. Eu vou colocar porcentagem I porque é como iniciar, é mais prático de lembrar. Porcentagem I, anos. E a quebra de linha nossa. Coloca aqui depois da vírgula qual variável a gente está chamando, que é valor inteiro. Ponto e vírgula, só rodar o código e aqui você tem 30 anos. Agora a gente vai ver sobre a função scanf. Scanf, ele dá um valor de entrada que tu digitar para aquela variável. Então, por exemplo, vamos dar um valor diferente para a nossa variável caractere. Eu vou digitar scanf, abrir parênteses, abrir aspas, e diferente do printf, a gente não vai escrever uma linha de string aqui, por exemplo. A gente vai digitar porcentagem e depois de porcentagem, a gente vai ver o tipo de variável que a gente quer assimilar. A gente quer assimilar um valor para a variável char, então é C, vírgula, e diferente do printf, a gente vai colocar o e-comercial e qual a nova variável que a gente quer dar o valor, que no caso é caractere. E no fim, não esqueça de colocar o ponto e vírgula. Independente do que a variável caractere é, que no caso é C, o que a gente digitar vai ser sobreposto em cima do que a variável já tem de valor. Então, a variável é C, a gente digitar A, aqui nós podemos ver que o valor da variável mudou. Agora o valor da variável A, sua nota é A. Vamos fazer a mesma coisa com todas as outras variáveis. Vamos lá, scanf, abrimos parênteses, abrimos aspas, porcentagem, aqui a gente quer de um valor flutuante, porcentagem F, vírgula, o e-comercial, sempre o e-comercial, a gente vai colocar qual variável a gente quer, que é a variável y, ponto e vírgula. E vamos fazer a mesma coisa com a nossa variável de valor inteiro, que é porcentagem i para valor inteiro, e qual variável quer, e-comercial, valor inteiro, aqui, e ponto e vírgula no fim. Ele sempre, depois do printf, o código vai parar para pedir que a gente dê um valor de entrada, e quando a gente der esse valor de entrada, ele vai assimilar esse valor à variável. Então, vamos aqui para caractere, vamos dar valor B na nota agora. Ele vai aqui, sua nota é B. Ele vai pedir de novo.
Agora ele vai estar pedindo da altura. Digamos, tem 1,89. Vai colocar aqui, sua altura é 1,89. E vamos agora para o valor inteiro. De quantos anos a pessoa tem. Digamos que a pessoa tem 23 anos. Você tem 23 anos.